nascer em 1903, a IPI do Brasil contava entre seus 7 ministros fundadores com a figura ímpar do reverendo Vicente do Rego Temudo Lessa, pernambucano de Palmares, nascido a 22 de janeiro de 1874. Vicente Temudo Lessa foi o primeiro historiador do protestantismo brasileiro, produtor de uma vasta obra que inclui livros e artigos publicados em jornais e revistas de seu tempo. Estudos biográficos bem escritos, destacando-se os de Lutero, Calvino e José Manuel da Conceição, e textos muito detalhados sobre os progressos do então jovem protestantismo brasileiro. O destaque maior de sua obra é Anais da Primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo, de 1863 a 1903, sua obra magna, publicada em 1938 e que é considerada a primeira grande síntese historiográfica do protestantismo brasileiro. O reverendo Temudo, era assim que o chamavam em seu tempo, foi reconhecido pelos seus pares como o mais minucioso e competente cronista do protestantismo brasileiro. Também, a elite cultural brasileira da época o reconheceu como um destacado escritor em sua respectiva área de conhecimento. Vicente Temudo Lessa foi membro dos Institutos Históricos e Geográficos de São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Ceará e Pernambuco, que ao seu tempo tinham grande importância como institutos de pesquisa. A primeira IPI de São Paulo, em seu edifício multiuso localizado ao lado de seu histórico templo, mantém o Centro de Documentação e História Reverendo Vicente Temudo Lessa, que abriga preciosos documentos, móveis eclesiásticos de época e uma biblioteca. Boa parte desse acervo pertencia ao reverendo Temudo e foi doado à primeira igreja pela família do grande historiador. O Museu e Arquivo Histórico da IPI do Brasil possui importante documentação ligada ao reverendo Vicente Temudo Lessa, tais como um caderno de relatórios pastorais escrito de próprio punho, exemplares de seus livros e fotografias. Somos gratos a Deus pelo extraordinário trabalho desenvolvido pelo reverendo Temudo e por todos os seus esforços em preservar a memória da Igreja Independente e nos deixar tão magnífica herança. O amor de Vicente Temudo Lessa pela causa do Evangelho e pela história da Igreja nos leva a outros 2 importantes nomes de nossa denominação: Benjamim Temudo Lessa, um dos filhos do reverendo Vicente, e Roberto Vicente Cruz Temudo Lessa, um dos filhos do presbítero Benjamim. A herança que Vicente Temudo Lessa nos deixou, portanto, vai além do rico acervo material e se viu continuada no trabalho desenvolvido por 2 dos seus ilustres descendentes. Em seus respectivos tempos, Benjamim Temudo Lessa e Roberto Vicente Cruz Temudo Lessa serviram à Igreja com grande dedicação nesse ministério da memória histórica, contribuindo para a sua ampliação e preservação. Do presbítero Benjamim, ilustre advogado e destacado presbítero da primeira IPI de São Paulo, destaque-se o seu trabalho como diretor de O Estandarte nos anos 1950 e seus esforços em promover o diálogo da fé com o universo da cultura. Foi o presbítero Benjamim que, ao longo de sua vida, procurou guardar o precioso arquivo e a valiosíssima biblioteca de seu pai, acrescentando a esse tesouro muitos outros itens de igual importância para a história da Igreja. De seu filho, reverendo Roberto Vicente, diga-se que foi um importante líder do movimento umpista nos anos 60 e diretor fundador da revista de mocidade Coroa Real. Ao longo das décadas de 1970 e 1980, Roberto Vicente foi o maior batalhador pela guarda da memória histórica da IPI do Brasil. Como relator da Comissão de Museu e Arquivo, foi o Robertinho, como muitos carinhosamente o chamavam, quem iniciou um movimento de unificação da guarda do acervo histórico documental da nossa Igreja.
Por força da ausência de espaço para acomodar o acervo que ia colecionando, Roberto Vicente entrou em acordo com o então historiador e arquivista do Centro de Documentação e História da Primeira Igreja, Heloísa Archeiro de Araújo, para que tais documentos denominacionais ficassem sob sua guarda e cuidados, o que de fato ocorreu até o final dos anos 1990. Podemos afirmar que a IPI do Brasil foi muito abençoada por essa autêntica Casa de Cultura Histórica, a Casa Temudo Lessa, se assim podemos denominá-la, sem a qual não teríamos constituído o acervo da memória de nossa igreja. O reverendo Vicente Temudo Lessa, seja pelo conjunto magnífico de sua obra como pesquisador, colecionador e escritor, seja como patriarca desse refinado clã familiar de cultores da memória histórica, nos deixou um legado precioso, o qual abraçamos altaneiramente e com o qual assumimos solene responsabilidade. Deus nos ajude para que estejamos à altura dessa casa e desses homens, sempre pela coroa real do Salvador.